Rádio Igreja Jesus, a verdade, manifesto cristão, Romanos 8. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. O que era impossível a lei, visto que a carne tornava impotente, Deus o fez, enviando, por causa do pecado, seu próprio Filho, numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito precisam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz, porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é de Cristo. Ora, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne para que vivamos segundo a carne. De fato, se viveis segundo a carne, haveis de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis, pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porquanto não recebeste o espírito de escravidão para viveres ainda no temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se filhos também herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois sabemos que toda a criação geme e sofre, como que dores de parto até o presente dia. Não só ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo, porque pela esperança que fomos salvos. A ver o objeto da esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Nós que esperamos o que não vemos, é impaciência que o aguardamos. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir nem orar, como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis, e aquele que prescruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou, para que sejam conformes à imagem de seu Filho, a fim de que esse seja o primogênito entre a multidão de irmãos. E aos que predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, também o glorificou. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que não poupou seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus que morreu, melhor que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo? Romanos 8. Manifesto cristão. A espada realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado, destinado a matadouro. Salmo 43, 23. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que vamos notar em Romanos 8? Romanos 8
é, então, a esperança da glória, da salvação e da atuação do Espírito. Mas se a esperança é com paciência, não podemos ver o objeto da nossa salvação, que é a nossa glorificação, ainda. Mas, nesse processo, nos auxilia o Espírito, nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, nem como pedir, nem como nos unir a Cristo. E o Espírito intercede com gemidos inefáveis, que muitas pessoas chamam de língua estranha, mas são gemidos inefáveis, de oração, de intercessão. A língua estrangeira é um dom do Espírito Santo, mas língua estranha são os gemidos inefáveis. Isso causa muita polêmica e muita confusão nas igrejas. E aquele que prescuta os corações sabe que o desejo do Espírito, qual intercede pelos santos segundo Deus. E esses gemidos inefáveis é uma intercessão pelos santos, não é uma profecia, não é uma profetização, não é um prognóstico. Então veja bem, que nós podemos notar que nós não recebemos o espírito da escravidão para vivermos ainda em temor. Como o mundo todo vive hoje em temor, perda do emprego, perda da vida, perseguição, assalto, segurança, saúde, alimentação, demônios, vícios familiares, etc. Nós não precisamos viver nesse espírito de temor, pois temos o Espírito de Deus, as premissas que intercede por nós em oração. E temos também a liberdade, a libertação da lei. Então a lei se realiza em nós que vivemos segundo o Espírito. Então o Espírito veio para atender a prescrição legal, a prescrição da lei. Porque a carne era impossível sem o Espírito cumprir. Então Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte, e nos libertou, portanto, da ação condenatória da justiça da lei de Deus. Então aqui está o capítulo da operação do Espírito, da união com Cristo, que nos salva, nos santifica e cumpre a distinção que houve em nós. Porque Deus aqui diz, no capítulo 29, Ele distinguiu de antemão, predestinou para ser conforme mais seu Filho, a fim de que seja o primogênito de uma multidão de irmãos. Aos que predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, também os glorificou. Então toda honra, toda glória, todo poder, toda riqueza seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelas intercessões do seu Santo Espírito, que foi concedido e gerado pelo Pai. Amém? E o Filho, graças a Deus. Neste 9 de junho de 2017, esse que vos falou, Alf.